Brasil perde para o Japão pela primeira vez em toda a sua história. Em uma virada assustadora, onde ficaram nítidos vários pontos negativos da seleção brasileira, tanto emocionais quanto técnicos. Eu vou tentar ser o mais racional possível nesse vídeo aqui. Obviamente a gente com a adrenalina ali do jogo, de torcedor, de estar torcendo pela seleção, a gente pode falar algum tipo de bobagem, mas eu vou tirar todo o meu lado torcedor e falar coisas aqui que eu acredito que sejam a verdade. A gente tá num ciclo horrível, com 53% de aproveitamento, próximo de uma Copa do Mundo. Obviamente com a chegada do Ancelotti aqui, a gente não pode colocar nada, ao meu ver, como culpa do Ancelotti nesses últimos dois resultados negativos, né, contra a Bolívia e esse contra o Japão. A seleção que começou muito bem o jogo, dominando ali as ações, depois de erros individuais, colocamos o Japão no jogo. Só que olha só o que eu vou te falar, cara, é a primeira vez na história que eu tenho medo, de verdade, de ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo. Esse jogo provou que a seleção não tem um grande líder tecla do Neymar, mas depois dessa partida a gente viu que quando o Japão faz o primeiro gol e depois empata, indo nas calças, né, sem um grande líder técnico, a seleção brasileira hoje vira uma seleção completamente comum. A gente que quebrou todos os recordes negativos aí nos últimos anos, né, pela primeira vez aí perdeu pra Venezuela, depois perdeu pra Bolívia, hoje consegue pela primeira vez em toda a sua história perder pro Japão numa virada em 19 minutos de jogo. Tomamos a virada com uma seleção que em toda a sua história só tinha marcado 5 gols em cima da seleção brasileira, fizeram 3 só em 19 minutos. Então é uma prova de que todo o futebol mundial evoluiu como um todo. A gente não pode tirar o mérito da seleção do Japão, tem vários jogadores aí sempre performando bem nas grandes ligas, né, nas maiores ligas. O futebol evoluiu como um todo, a gente vê seleções africanas com hoje um nível técnico muito maior, a gente vê o Japão conseguindo ter uma saída de jogo legal, conseguindo ter opções no ataque, opções ofensivas, opções defensivas, modelos táticos diferentes. O futebol evoluiu e a seleção brasileira só regrediu. Então hoje, pela primeira vez, eu posso afirmar assim, com todas as letras, sem medo de estar falando uma grande bobagem, que eu tenho muito medo do Brasil, pela primeira vez na sua história, não se classificar para a fase mata-mata da Copa do Mundo. Obviamente, a gente tava sem 8 titulares hoje, 8 titulares assim, né, com um time misto, mas cara, Copa do Mundo é isso aí. Esse jogo contra o Japão é uma prova disso. Jogo em Copa do Mundo é diferente. Jogo em Copa do Mundo tem uma pegada diferente, tem modelos de jogos diferentes, tem intensidade diferente, todo mundo joga dando a vida. A gente vê Sérvia sempre dando trabalho, a gente vê a Rússia dando trabalho em muitos jogos, Croácia, Marrocos na última Copa, mas vamos aí falar sobre o jogo, né, mano? Então a gente vê o Brasil com 8 alterações em relação ao jogo contra a Coreia do Sul pra esse jogo. A gente vem com Hugo Souza no gol, né? Hugo Souza no gol, que eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Paulo Henrique na lateral direita, Fabrício Bruno e Beraldo formando a zaga, Carlos Augusto na lateral esquerda. Carlos Augusto que, cara, eu poderia falar dele depois, mas, irmão, pra mim já deu. O cara teve uma nota 6.3 nessa partida. É um cara que não tem repertório ofensivo, não é muito bom defensivamente. É um cara que pra seleção brasileira é só mais do mesmo. Na verdade, ele é um jogador que se viesse jogar aqui no Brasileirão, não seria nenhum grande destaque. Então, assim, pra nível de seleção brasileira, cara, a gente tem uma decadência gigantesca, é a maior decadência da história da seleção brasileira em laterais. Eu acho que nenhuma vez em toda a história da seleção brasileira a gente teve laterais tão abaixo do que se é padrão da seleção brasileira. Não vou falar do PH, porque o cara tá chegando agora, fez uma ótima partida. Só que assim, cara, a gente que se acostumou com nomes como Cafu, Roberto Carlos, depois nos próximos ciclos tivemos Marcelo, Daniel Alves, depois a gente teve Maicon, né, que era um ótimo lateral. Antes, né, do Daniel Alves, a gente teve o Maicon também, que era um ótimo lateral. A gente sempre teve bons laterais na seleção brasileira, cara, desde sempre. E hoje a gente tem Carlos Augusto e como opção na lateral direita, né, vamos falar de Wanderson e Wesley. Então, assim, cara, é uma parada que pra nível de seleção brasileira tá muito abaixo. Aí a gente tem um meio campo formando uma trinca ali mais defensiva, como se já é esperado do Carlo Ancelotti, jogadores que gostam, que sabem defender bem, né? O Lucas Paquetá, quando surgiu no Flamengo, atuou algumas vezes como segundo volante, teve jogos que bem raros, mas que já atuou como o primeiro volante ali na saída de bola. Então são jogadores que sabem defender, que têm bons físicos. Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, que não tenho nada a criticar nessa atuação e nas últimas atuações pela seleção brasileira. Inclusive deu assistência no jogo de hoje, muito bem defensivamente, parece que finalmente está conseguindo desempenhar o que ele sabe ali,
porque ele sabe jogar de bola o seu melhor futebol, né? Então a gente tem um meio campo que tem como uma média 7.5, cara. A gente tem o Lucas Paquetá com a nota 7.5, Casemiro com a nota 7.4 e Bruno Guimarães com a nota 7.3. E aí nós chegamos ao setor ofensivo, né? Com o Luiz Henrique, o Vinícius Júnior mais centralizado ali como um falso 9 e o Martinelli. Cara, confesso que é amistoso, então é algo pra teste, né? Então assim, a gente tem o Luiz Henrique como titular, óbvio, todo mundo pediu isso, principalmente pelas últimas atuações dele aí, né? Principalmente depois do jogo contra o Chile, né? Que ele entra e acaba com o jogo. Só que assim, hoje o Luiz Henrique não conseguiu ser tão desequilibrante quanto ele é entrando no segundo tempo. Isso não significa que o Luiz Henrique não é um bom jogador, não tem nível pra seleção brasileira. Pelo contrário, gosto muito do Luiz Henrique, tem muita profundidade, tanto para puxar pro meio, pra perna esquerda, quanto pra perna direita. Inclusive fez três boas jogadas hoje no jogo contra o Japão. Então assim, cara, é de se avaliar. Não sei se o Luiz Henrique é o melhor nome pra ser o titular da seleção brasileira, mas você dizer que ele não é um bom nome pra seleção brasileira, não é uma boa opção, é loucura. A partida de hoje dele foi ok, não foi aquele desequilibrante todo que se espera, mas assim, o cara não vai conseguir ser desequilibrante daquele nível toda a partida. Eu lembro até do Casares falando, né, irmão? Se eu jogasse todo jogo assim, eu tava no Real Madrid. Então, o Luiz Henrique, se ele jogasse todo jogo assim, igual ele jogou com o Chile, ele era o Yamal, pô. Mas, enfim, a gente tem o Vinícius Júnior centralizado e o Gabriel Martinelli. Como eu disse, é uma formação pra teste, né? Obviamente aí. O Gabriel Martinelli fez uma partida ok. A gente sempre quis testar o Gabriel Martinelli como titular. E o Vinícius Júnior, que, cara, fez uma partida normal, né? Nada de mais, nada de menos, mas que já é esperado pra seleção brasileira aí, do que ele apresenta na seleção brasileira. Mas aí, vamos começar com o jogo, cara. O Brasil começa com essa formação no 4-3-3, o Japão começa bem ali na partida, começa chegando bem pro ataque e tal, um jogo bastante equilibrado até o gol do PH aos 26 minutos. O gol do PH prova de que a seleção com o Ancelotti melhorou absurdamente taticamente. Eu arrisco a dizer, cara, que se fosse no ciclo ali do Diniz ou do Dorival, a gente tinha tomado um amasso do Japão. Pra mim não é nenhum absurdo dizer isso. Mas enfim, até o gol do PH aos 26 minutos, o jogo tava bastante equilibrado, mas depois de uma triangulação ali, uma troca de passe da seleção. Lindo, 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 lindo pro PH chegar finalizando com o recurso de Trivela batendo ali fora, tirando do goleiro. A seleção brasileira demonstrava ali ter um time bem taticamente, um time bastante forte, né? Sólido, chega pra finalizar com muita opção, podia bater de esquerda, podia bater no alto. Então assim, a seleção brasileira aí dominando o jogo, o que já era esperado e já tava todo mundo falando, pô, olha o que o Ancelotti conseguiu fazer com a seleção brasileira. É por isso que eu falei que ia tentar ser o máximo racional nesse vídeo, porque analisando todo o ciclo da seleção horrível com os últimos treinadores, a última pessoa que pode ter culpa nessa partida de hoje é o Carlo Ancelotti. Fez as substituições que achava que deveria, o Brasil abriu 2-0 e aí começa o segundo tempo, né, rapaziada? Quando começa o segundo tempo, o Brasil começa dominando novamente, parece que vai ser um 3 ou vai abrir um 4-0, até que aos 52 minutos acontece o que mudou a partida. Fabrício Bruno coloca o Japão no jogo com uma falha grotesca, que o Minamino, que não tem nada a ver com isso, vai lá e aproveita e diminui. A partir daí, a partida vira um inferno. Por quê? O Japão começa a crescer no jogo e é aí que a gente começa a ver o culhão dos jogadores, né? Quem é jogador em jogo de pressão, quem é jogador só em jogo de oba-oba, de 2-0, de 3-0. Então a gente precisa ver aí a mentalidade dos jogadores. O Ancelotti, precavido, viu que o Japão começou a crescer muito no jogo, fez 3 substituições logo de cara. Tirou o Martinelli, colocou o Rodrigo, tirou o Vinícius Júnior, colocou o Matheus Cunha, tirou o Bruno Guimarães e colocou o Joelito. Se eu falar que eu gostei muito da entrada, por exemplo, do Joelito, eu vou estar mentindo. Não que eu não ache o Joelito um bom jogador, no Newcastle joga muita bola, na seleção brasileira ainda não conseguiu se firmar, igual muitos nomes aí, né? Só que sempre o Joelito entra meio que fora de posição do que ele é acostumado no Newcastle, cara. Eu gostaria muito de ver o Joelito atuando na sua posição de origem. Mas enfim, o Bruno Guimarães estava bem, porém estava bastante desgastado e o Japão conseguiu poluir bastante ali o meio campo e fazer muitas jogadas no meio. Então o Bruno Guimarães, desgastado já da entrega do primeiro jogo, do último jogo contra a Coreia do Sul, acho que foi uma opção do Ancelotti aí, por questão física mesmo, coloca o Joelito, tira o Vinícius Júnior, coloca o Matheus Cunha. E aí, cara, a gente tirar o Vinícius Júnior, é a nossa grande referência. Não é, cara. Vinícius Júnior não é, nunca foi na seleção brasileira a nossa referência. Ele nunca vai... Eu já desisti de esperar que o Vinícius Júnior seja
o cara que vai chamar a responsabilidade na seleção brasileira, porque ele não vai. Como o Neymar fazia na seleção, como o Mbappé faz na França, como o Yamal faz na Espanha, não vai. O Vinícius Júnior não consegue ser esse cara. A gente antes tinha um argumento de dizer que era por treinador, tal, sobrecarregava ele. Hoje com o Ancelotti, a gente também não consegue ver isso, mesmo ele tendo fazendo uma ótima partida contra a Coreia do Sul. Mas acho que é esperar muito tecnicamente do Vinícius Júnior que ele faça o que o Neymar fazia na seleção, o que o Mbappé faz na França e o que o Yamal faz na Espanha. É de se pensar aí, é uma discussão se o Vinícius Júnior na seleção pode-se dizer que tá perto de estar no patamar desses caras, né? Mas assim, não vou entrar nesse mérito e não acho que o Vinícius Júnior fez uma partida abaixo, só que sim, de um cara que tem o estigma, a pressão de ser o referencial técnico da seleção, muito abaixo, fez o que já é o mais do mesmo esperado do Vini na seleção, né? E aí, aos 62 minutos, apenas 10 minutos depois do primeiro gol, Nakamura empata o jogo. Mais uma vez aí, não sei se cabe dizer que foi uma falha do Fabrício Bruno. O lance é bastante rápido. Cortar essa bola não era tão fácil, mas também não era tão difícil. Então assim, mas por ser um lance rápido, cara, eu não vou querer pregar o Fabrício Bruno como o maior vilão desse jogo. Na verdade ele foi, mas assim, como o principal responsável. Até porque o Fabrício Bruno, cara, eu já falei assim, tecnicamente eu acho o Fabrício Bruno muito bom. Ele tem todas as valências de um ótimo zagueiro. Cabeceia muito bem, é rápido, tem combatividade, tem físico. Só que com a bola no pé não tá, ao meu ver, a nível de seleção. Nível de seleção é pressão, é jogo rápido. Na estreia dele, se eu não me engano, contra a Inglaterra, lá naquele amistoso, lá com o Dorival ainda, ficou nítido que quando tem muita pressão do bloco ofensivo sobre o Fabrício Bruno, ele não tem todo aquele requinte pra sair jogando. Essa falha no jogo de hoje, obviamente, não apaga a ótima temporada que o Fabrício Bruno vem fazendo no Cruzeiro. Como eu digo, torcedor cruzeirense estiver me assistindo, cara, pra nível de Brasileirão, pra mim ele é um dos melhores, se não o melhor. O cara é muito bom ofensivamente, né? Marca muito bem, o cara tem velocidade, o Fabrício Bruno é muito rápido, tem uma certa inteligência durante o jogo, só que falta pra ele um requinte com a bola no pé, cara. Se você olhar, qualquer torcedor olhar e falar pro Fabrício Bruno que o Fabrício Bruno tem uma qualidade de passe, de fatiada, de inteligência, não é uma das melhores características dele. Então, nesse gol aqui, ele erra a passada, domina errado, dá uma passada pra trás falsa, acaba entregando, no primeiro gol, na verdade, né? Entrega a bola no pé do Minamino, que marca. E nesse gol aqui ele poderia ter cortado, só que aí, cara, já não é mais uma falha dele. Aqui foi mais um azar. A conta cai pra cima dele porque a câmera fecha nele ali. Ele poderia ter cortado, só que o lance é muito rápido, então não dá pra despejar um caminhão de culpa em cima do cara. Então, só que aqui, pra mim, o principal, o que a gente pode chegar e descer a lenha mesmo, é a mentalidade dos jogadores, a capacidade de dar a volta por cima num jogo como esse, cara. A seleção sentiu, tremeu em um amistoso com o Japão. Isso que é preocupante, cara. Numa Copa do Mundo a gente pegar uma seleção mais cascuda, não dá pra acreditar que o jogo que a gente vai virar o jogo. A partir do segundo gol, o Brasil, pra mim, esse é o principal ponto negativo dessa partida. A mentalidade, a falta de culhão dessa seleção, a falta de ter um líder técnico. E aí, mais uma vez, a gente tem que bater na tecla do Neymar. Se o Neymar tá nesse jogo, ele ia pegar a bola e ia tentar driblar 3 japoneses sozinho e fazer o gol. Porque ele pode, porque ele é o Neymar, porque ele tinha técnica pra isso. Atualmente, não sei mais se o Neymar conseguiria fazer uma coisa como essa. Só que a seleção peca por não ter esse cara. A seleção se acostumou a ter esse cara. Toda seleção grande, gigante, precisa ter esse cara. Uma seleção que ganha uma Copa do Mundo. E o Brasil hoje não tem. A gente tem o Rodrigo, que tem muita técnica. A gente tem o Vinícius Júnior, que joga muito no Real Madrid. Na seleção ainda não chegou. A gente tem o Estevão, que é só um moleque. Mas assim, não dá pra esperar desses caras eles fazendo o que o Neymar fazia. E eu não vou ficar falando mais de Neymar, porque todo o jogo da seleção a gente fala de Neymar, né? Mas é absurdo. E aí, 9 minutos depois, o Ueda vira o jogo pro Japão nessa cabeçada. Aí eu deixo pra vocês se era defensável ou não. Mas aí a seleção, mais uma vez, prova de que tremeu na base, né? E aí, o Brasil toma a virada e a partir daí começa ali o Brasil a dominar as ações do jogo, tentar buscar incessantemente o empate.
só que poderia ter tomado facilmente o quarto. Tem uma cabeçada do japonês na trave. É uma partida pra esquecer realmente. O Brasil, que em toda a história só tomou 5 gols do Japão, se viu numa situação onde tomou uma virada abrindo 2-0 e segundo a transmissão ali, né? Foi a primeira vez na história que o Brasil toma uma virada ganhando por 2-0. Então é uma seleção que quebra todos os recordes negativos, uma geração que quebra todos os recordes negativos. Não vou dizer que é uma geração horrível. Eu acredito que a gente já teve gerações piores nos últimos anos, só que ainda assim é uma geração bem fraca comparado ao nível da seleção, mas que a gente tava com muitas baixas, né, cara? A gente não tinha o Rafinha dentro de campo, a gente não tinha alguns outros nomes aí, né, que jogaram contra a Coreia do Sul. A minha análise é o seguinte: ficou comprovado de que o Brasil não pode contar com alguns nomes aqui, não vou citar, em jogos muito pesados, jogos difíceis. A gente tem jogadores aí que chamam a responsa e consegue lidar melhor com esse tipo de jogo, mas a gente também tem jogadores aí que provaram que não tem nível para jogos pegados da seleção brasileira, e isso é algo mental mesmo. Mais uma vez batendo na tecla dos laterais nossos, que são horríveis, tirando com exceção o PH, que não podemos julgar ainda, o cara acabou de chegar e fez uma ótima partida. Mas como um todo, essa é a minha análise, rapaziada. Espero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa partida da seleção. Deixa sua análise aí pra esse jogo. E é isso. Espero no próximo vídeo aí do Victorando pós-jogo. E é nóis. Valeu!